57 cidades terão segundo turno no país. Você vai ver quais são. Reino Unido espera utilizar vacina da Pfizer antes do Natal. Covid-19. Em isolamento, Boris Johnson diz sentir-se muito bem. « 57 cidades terão segundo turno no país. Veja quais são. Eleitores de 57 cidades brasileiras irão às urnas novamente no dia 29 para decidir seus prefeitos em segundo turno. O número representa 60% do total de 95 municípios onde havia a possibilidade de uma segunda rodada de votação neste ano. Podem ter segundo turno as cidades com mais de 200 mil eleitores. Em duas das cidades, Duque de Caxias e Volta Redonda, ambas no Rio de Janeiro, a eleição depende de uma decisão da Justiça Eleitoral, já que os candidatos mais votados estão sub júdice, ou seja, tiveram as candidaturas indeferidas, mas ainda recorrem. Mesmo tendo recebido mais de 50% dos votos válidos, eles aguardam para serem decretados vitoriosos. Das 57 cidades onde haverá segundo turno, 18 são capitais. As eleições em Macapá, uma das cidades onde pode haver segundo turno, foram suspensas por causa do apagão do Amapá. Veja a lista das cidades onde vai ter segundo turno. Anápolis, Roberto Naves e Antônio Gomide vão disputar o segundo turno. Aracaju, o atual prefeito Edivaldo Nogueira e Daniele Garcia vão disputar o segundo turno. Bauru, Suelen Rosim e Dr. Raul disputam o segundo turno das eleições. Belém, Edmilson Rodrigues e delegado Eguchi vão disputar o segundo turno. Blumenau, Mário Hildebrand e João Paulo Klembank disputam o segundo turno. Boa Vista, Arthur Henrique e Otaci vão disputar o segundo turno. Campinas, Dário Saad e Rafa Zimbaldi vão disputar o segundo turno. Campos dos Goitacazes, Vladimir Garotinho e Caio Viana devem disputar o segundo turno. Canoas, Jairo Jorge e Luiz Carlos Busato vão disputar o segundo turno. Cariacica, Euclério Sampaio e Célia Tavares vão disputar o segundo turno. Calcaia, Naomi Amorim e Victor Valim vão disputar o segundo turno. Caxias do Sul, Pepe Vargas e Adiló vão disputar o segundo turno. Contagem, Marília e Felipe Saliba vão disputar o segundo turno. Cuiabá, o atual prefeito Emanuel Pinheiro vai disputar o segundo turno com Abílio Júnior. Diadema, Felipe Itaca e Amalki vão disputar o segundo turno. Feira de Santana, Zé Neto e Colbert Martins vão disputar o segundo turno. Fortaleza, Sarto Nogueira e Capitão Wagner vão disputar o segundo turno. Franca, Flávia Lancha e Alexandre Ferreira vão disputar o segundo turno. Goiânia, Maguito Vilela e Vanderlan Cardoso vão disputar o segundo turno. Governador Valadares, André Merlo e Dr. Luciano vão disputar o segundo turno. Guarulhos, Guti e Eloy Pietá vão disputar o segundo turno. João Pessoa, Cícero Lucena e Nilvan Ferreira vão disputar o segundo turno. Joinville, Darcy de Matos e Adriano Silva vão disputar o segundo turno. Juiz de Fora, Margarida Salomão e Wilson Rezato vão disputar o segundo turno. Limeira, Mário Botion e Murilo Félix vão disputar o segundo turno. Maceió, Alfredo Gaspar e JHC vão disputar o segundo turno. Manaus, Amazonino Mendes vai disputar o segundo turno com Davi Almeida. Mauá, Átila Jacomussi e Marcelo Oliveira vão disputar o segundo turno. Mogi das Cruzes, Marcos Melo e Caio Cunha vão para o segundo turno. Paulista, Ives Ribeiro e Francisco Padilha vão disputar o segundo turno. Pelotas, Paula Mascarenhas e Ivan Duarte vão disputar o segundo turno. Petrópolis, Rubens Bontempo e Bernardo Rossi vão disputar o segundo turno. Piracicaba, Barjas Negri e Luciano Almeida vão disputar o segundo turno. Ponta Grossa, Mabel Canto e professora Elizabeth vão disputar o segundo turno. Porto Alegre, Sebastião Melo e Manuela Dávila vão disputar o segundo turno.
O atual prefeito Nelson Marquesan Júnior ficou em terceiro lugar na votação e não terá um segundo mandato. Porto Velho, o atual prefeito Hildon Chaves vai disputar o segundo turno com Cristiane Lopes. Praia Grande, Raquel Chine e Danilo Morgado disputam o segundo turno. Recife, João Campos e Marília Reis vão para o segundo turno. Ribeirão Preto, Duarte Nogueira e Sueli Vilela vão disputar o segundo turno. Socorro Neri, atual prefeita, vai disputar o segundo turno com Tião Bocalon. Rio de Janeiro, o atual prefeito Marcelo Crivella vai disputar o segundo turno com Eduardo Paes. Santa Maria, Sérgio Cecim, do PP, e Pozobon vão disputar o segundo turno. Santarém, o atual prefeito Nélio Aguiar vai disputar o segundo turno com a ex-prefeita Maria do Carmo. São Gonçalo, Dimas Gadelha e Capitão Nelson vão disputar o segundo turno. São João de Meriti, Dr. João e Léo Vieira vão disputar o segundo turno. São Luís, Eduardo Braide e Duarte Júnior vão disputar o segundo turno. São Paulo, o atual prefeito Bruno Covas vai disputar o segundo turno com Guilherme Boulos. São Vicente, Solange Freitas e Caio Amado disputam o segundo turno. Serra, Sérgio Vidigal e Fábio Duarte vão disputar o segundo turno. Rodrigo Manga e Jaqueline em Sorocaba e Jaqueline Coutinho disputam o segundo turno. Tabona Serra, Engenheiro Daniel e Aprígio vão disputar o segundo turno. Taubaté, Saúde, do MDB, e Lorene, do Cidadania, vão disputar o segundo turno. Teresina, Doutor Pessoa e Kleber Montezuma vão disputar o segundo turno. Uberaba, Elisa Araújo, do Solidariedade, e Tony Carlos, do PTB, vão disputar o segundo turno. Vila Velha, Arnandino Borgo e Max Filho vão disputar o segundo turno. Vitória, Delegado Pasolini e João Kozer vão disputar o segundo turno. E Vitória da Conquista, Zé Raimundo e Erzen Guzmão vão disputar o segundo turno. O Reino Unido espera utilizar vacina da Pfizer antes do Natal. O Reino Unido espera começar a distribuir a vacina da Pfizer contra a Covid-19 pouco antes do Natal, se ela for declarada segura e eficaz, disse o ministro da Saúde, Matt Hancock, nesta segunda-feira. Estamos trabalhando em estreita colaboração com a empresa, disse ele à BBC TV. Estaremos prontos para lançá-la assim que chegar. Estaremos prontos a partir do início de dezembro. Mas o mais provável é que possamos começar a distribuí-la antes do Natal. Questionado sobre quantas doses da vacinas o Reino Unido precisaria, ele disse que isso depende de sua eficácia na prevenção da doença. Reuters. Covid-19. Em isolamento, Boris Johnson diz sentir-se muito bem. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, em quarentena após entrar em contato com uma pessoa infectada pelo novo coronavírus, garantiu nesta segunda-feira que se está se sentindo muito bem depois de adoecer gravemente doente com Covid-19 em abril. Numa mensagem de vídeo divulgada hoje na rede social Twitter, a partir do seu apartamento em Downing Street, em Londres, Johnson disse que estava a sentir-se muito bem. O primeiro-ministro sublinhou que é preciso seguir as recomendações das autoridades de saúde e cumprir o isolamento profilático, mesmo já tendo estado doente com Covid-19 e estando cheio de anticorpos. O líder conservador britânico foi contactado pelo Serviço de Detecção e Rastreamento de Casos de SARS-CoV-2 da Saúde Pública Britânica e o organismo pediu-lhe para permanecer isolado depois de ter entrado em contato com alguém que testou positivo para o vírus, disse um porta-voz de Downing Street, sede do Executivo Britânico, na noite de domingo. Boris Johnson confirmou na noite de domingo na rede social Twitter que tinha sido notificado pelos serviços de saúde, não tinha sintomas e que iria seguir os protocolos de quarentena. Johnson encontrou-se com um pequeno grupo de parlamentares na manhã de quinta-feira em Downing Street, incluindo Lee Anderson, que mais tarde desenvolveu sintomas e testou positivo. A exigência de quarentena vem no início de uma semana crucial para o governo conservador de Johnson, que inclui discussões sobre um acordo comercial pós-Brexit com a União Europeia. O Jornal Breve termina aqui. Obrigado pela sua audiência, nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Até lá!